E aí, pessoal, tudo bem? Na última videoaula, a gente aprendeu a identificar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. E viu que essa reta podia ser secante à circunferência, quando ela intercepta em dois pontos, tangente à circunferência, quando ela intercepta num único ponto, ou exterior à circunferência. Beleza. Nessa aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre as retas que tangenciam a circunferência. Em vestibulares, por exemplo, o que mais se pega sobre essa posição relativa são retas tangentes. E por isso eu preparei duas videoaulas para a gente. Essa e a próxima, onde a gente vai fazer dois exemplos em cada de como determinar essas retas que são tangentes a uma circunferência dada. Nessa videoaula a gente vai fazer dois um pouco mais simples e na próxima vamos fazer dois um pouco mais complexos. Mas cada um usa uma técnica um pouquinho diferente, por isso que eu preparei aí 4 exemplos para a gente. Vamos ver como é que a gente faz isso? Beleza, gente. O primeiro exemplo é o seguinte, ó. É fácil verificar que o ponto P, de coordenadas 7 e 10, pertence à circunferência de equação lambda x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 100. Determine a equação da reta que é tangente a essa circunferência e que passa pelo ponto P. Então esse é um caso onde eu quero uma tangente a uma circunferência, sendo essa reta tangente passando por um ponto específico da própria circunferência. Ele começa falando que é fácil verificar que esse ponto pertence a essa circunferência. Vamos verificar então. Para a gente perceber isso, se eu substituir o x da circunferência, aqui na equação da circunferência, por 7 e o y por 10, isso tem que ser uma sentença verdadeira, certo? Tem que trocar pelas coordenadas do ponto. Então ficaria assim, 7 menos 1, que é 6, ao quadrado 36. Depois eu ponho 10 no lugar do y. 10 menos 2, que é 8, ao quadrado 64. 36 mais 64, de fato, dá igual a 100, então realmente esse ponto pertence à circunferência. Então o que a gente tem, vamos fazer um desenho esquemático. Ó. É uma circunferência, e qual que é o centro dessa circunferência? Bom, eu sei que o x do centro é 1 e o y do centro é 2, né? Então as coordenadas são 1, 2 do centro. Tudo bem? E esse ponto P, 7, 10, está sobre a circunferência, está em algum lugar aqui por cima. Coloquei aqui na diagonalzinha ali, mas é só para ilustrar, né? Beleza, o que ele quer é a equação da reta que tangencia essa circunferência passando por esse ponto P. Seria a equação dessa reta vermelhinha aqui, ó, da minha figura. Tudo bem? Bom, repare no seguinte, dessa reta tangente, eu conheço um ponto que ela passa. É um ponto que também é da circunferência, mas essa reta está passando por esse ponto. Se você lembrar bem, tem um jeito de chegar numa equação da reta, que a gente viu lá um pouco para trás das videoaulas sobre retas ainda, que era y menos y0 igual a mx menos x0. Ou seja, se eu conhecesse um ponto que essa reta passa e o coeficiente angular, eu conseguia determinar a sua equação. Esse ponto eu já sei. O x0 e o y0 dessa forma, do ioiô michôchô que eu falei para vocês, é o 7 e o 10. Falta determinar só o coeficiente angular. Se eu conseguir determinar esse coeficiente angular, o exercício está resolvido. Agora, como que eu posso determinar esse coeficiente angular? Bom, repare que se eu ligar o centro até esse ponto de tangência, esse ponto P, a gente forma um raio da circunferência, né? E tem uma propriedade das circunferências que esse segmento que une o centro até um ponto de tangência é sempre perpendicular à reta tangente por esse ponto. Então esse ângulo formado entre esse raio e a reta é sempre de 90 graus. Ou seja, essas retas são perpendiculares. E a gente sabe que quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é igual ao oposto do inverso da outra. Então, uma reta tem coeficiente angular 2. Qual que é o coeficiente angular da perpendicular? Menos 1 sobre 2. Você inverte, então o 2 vira 1 sobre 2 e troca o sinal. Sempre assim, coisa que a gente viu também lá atrás sobre retas, né? Agora, repare que o coeficiente angular desse segmento CP, desse raio, é fácil a gente determinar. Eu sei dois pontos desse segmento, né? A gente viu lá atrás também que o coeficiente angular
de uma reta que passa por dois pontos conhecidos, é só você fazer a diferença dos y sobre a diferença dos x. Tudo bem? Nesse caso, o ΔY, né, a diferença dos y seria 10 menos 2, e a diferença dos x, 7 menos 1. Tá aqui, ó. O 10 menos 2 é 8, e 7 menos 1 é 6, então fica 8 sobre 6, que simplificando dá 4/3. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Então eu acabei descobrindo que o coeficiente angular dessa reta CP é 4/3. Isso significa que o coeficiente angular dessa reta tangente, como ela faz 90 graus, é o oposto do inverso de 4/3. O oposto significa trocar o sinal, então vai ficar negativo. E o inverso, em vez de 4/3, você inverte, fica 3/4. Então é menos 3/4 o coeficiente angular da reta tangente. E aí pronto, eu sei o coeficiente angular da reta e sei um ponto que ela passa. Então é só jogar naquela y menos y0 igual a mx menos x0. O y0 é 10, o x0 é o 7 e o m é o menos 3/4. Então é só substituir os valores agora. Ó. E agora é só fazer continha. Eu posso passar esse 4 multiplicando ali, ó. Então vai ficar 4y menos 40. Lembra que esse 4 passa multiplicando tudo, né? E esse menos 3 que está aqui, eu faço distributiva com o x e com o menos 7. E aí fica assim, ó. 4y menos 40, o menos 3x e o menos 3 vezes menos 7 fica mais 21. E aí vamos fazer a equação geral, é só passar tudo para o primeiro membro. O menos 3x vira mais 3x. E o 21 vai para lá subtraindo 21. E o menos 40 menos 21 fica menos 61. 3x mais 4y menos 61 igual a 0. Essa é a equação dessa reta tangente. Beleza? Essa é uma maneira de determinar a equação de reta tangente. A gente viu outros exemplos lá na aula anterior. Né? A gente podia ter usado o fato do raio, né, da distância entre o C e a reta ser 10. A gente fala, essa reta, a distância tem que ser 10 do centro. Nesse caso, acho que não ia funcionar muito bem, por causa das informações que a gente tinha. Mas essa é uma técnica também de descobrir equações de reta tangente. Certo? Tem várias técnicas, é por isso que eu estou passando vários exemplos. Nesse primeiro, a gente só usou o coeficiente angular do raio, que passa pelo ponto que a reta está passando também, e viu que a tangente tem que ser oposto do inverso do coeficiente angular. E aí, só jogar no ioiô me xoxô. Beleza? Repare o seguinte, ó. Se esse ponto P não pertencesse à circunferência, ele fosse um ponto interior da circunferência, ou seja, se eu substituísse o x e o y dele aqui na equação e desse algo menor que 100. Se esse ponto estivesse dentro e a reta fosse passar por esse ponto, eu não conseguiria uma reta tangente. Né? A reta ia passar por dentro da circunferência. Se ela está passando por dentro em algum momento, significa que ela está interceptando a circunferência em dois pontos. Essa reta seria sempre secante. Tudo bem? Então nem faria sentido uma pergunta do tipo, esse ponto está dentro da circunferência, encontra a reta tangente passando por ele. Não tem como. Se esse ponto fosse exterior à circunferência, fosse um ponto lá fora, aí teria como determinar equações de reta tangente também. E a gente vai fazer esse exemplo, só que na próxima videoaula. Esse é um exemplo um pouquinho mais comprido, mais longo, né? Mais complexo que esse um pouco. Tudo bem? Vamos para o exemplo 2 agora, que é esse aqui, ó. Ele é um pouquinho simples também. Dada a reta R, 3x mais 4y menos 47 igual a 0, e a circunferência lambda, x² mais y² igual a 1. Determine as equações das retas que são paralelas a R e tangentes à circunferência lambda. Vamos ilustrar a situação. Eu tenho uma circunferência. Essa circunferência, o centro dela, concordam que é o 0, 0? Porque esse x² é como se fosse x menos 0 ao quadrado e o y² é como se fosse y menos 0 ao quadrado. Então eu sei que o centro é 0, 0. E eu tenho também uma reta, 3x mais 4y menos 47 igual a 0, é a reta R. O que ele está pedindo nesse exercício? Ele quer as retas que são, ao mesmo tempo, paralelas à reta R e tangentes à circunferência. Seria uma reta assim, ó. É paralelo e tangencia a circunferência. E está vendo que no enunciado está determine as equações? Está no plural porque não é uma só. Repare que eu poderia ainda deslocar essa reta um pouco mais para baixo, ó, de modo que ela ainda fosse paralela à reta R e tangenciasse a circunferência num outro ponto ali embaixo. Vão ser duas retas que satisfazem essa condição do enunciado e é esperado, então, a gente chegar em duas respostas.
Beleza? Agora, mais uma coisa antes de a gente começar a sair fazendo conta. Qual que é o raio dessa circunferência? Ó, lembra que a equação, né, sempre depois do igual aqui, na equação reduzida, vem o raio ao quadrado. Então, se o raio ao quadrado é 1, o raio também vale 1. Beleza, a gente vai usar isso em um certo momento. Vamos começar com a informação de que essa reta, agora para obter as retas que eu chamei aqui de S na figura, o S e o S', que são as duas tangentes. Eu vou pensar o seguinte, ó, como a equação dessa reta S, aliás, como a reta S tem que ser paralela à reta R, a equação dela vai ser bem parecida com a equação da reta R. Lembra que a gente já fez isso também no estudo de retas. Retas que são paralelas, quando você escreve elas na forma geral, o coeficiente de x e de y são iguais nas duas. Então, se a reta R é 3x mais 4y menos 47 igual a zero, a reta S vai ser 3x mais 4y, e a única coisa que vai mudar é o menos 47, que vai ser uma outra constante aí. Então, 3x mais 4y mais c. Chamei de c aqui igual a zero. Então, a minha resposta já está quase completa. Só pela informação de ser paralela, eu já praticamente sei a equação da reta. Falta só uma constantezinha para eu determinar. E essa constantezinha, para eu chegar nela, eu vou usar o fato dessa reta S ser tangente à circunferência. Se ela é tangente à circunferência, vocês concordam que a distância do centro até a reta S tem que ser igual ao raio? Distância do centro da circunferência até a reta tem que ser igual ao raio, coisa que a gente já estudou também na última videoaula. E a distância do centro até a reta S é a distância de um ponto à reta, que tem uma formulinha que a gente já viu também. É um pouquinho complexa, não lembra? Ela é uma fração, em cima da fração vem um módulo e embaixo vem uma raiz quadrada. O que vem no módulo, ali em cima? Vem a equação da reta, que está envolvida na distância. O primeiro membro, né, da equação geral. Então, 3x mais 4y mais c. Só que trocando o x pelo x do ponto que eu estou querendo calcular a distância, no caso do centro, que é o zero, e no y vem o y do centro, que é o zero também. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais c. Isso é o que vem dentro do módulo. E na raiz quadrada? Na raiz quadrada vem os quadrados dos coeficientes de x e y, somados. Então vem 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E eu sei que essa distância tem que ser igual ao raio, ou seja, tem que ser igual a 1 no nosso caso aqui, né? Agora que beleza, 3 vezes 0 e 4 vezes 0, isso aqui é zero, vai embora. Vai ficar só o módulo de c aqui em cima da fração. E essa raiz quadrada aqui a gente já cansou de fazer também, né? 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, somando dá 25 e a raiz é 5. Então vai ficar módulo de c sobre 5 igual a 1. Aí é só passar o 5 multiplicando, fica módulo de c igual a 5. Isso significa que esse número c ou é o próprio 5 ou é o menos 5. O módulo do que dá 5? É o 5 positivo ou o 5 negativo, já que o módulo se encarrega de tirar o sinal, né? Torná-lo positivo. Então c pode ser 5 e c pode ser menos 5, e aí acabou o exercício. Ele queria a equação da reta S, então a equação vai ser 3x mais 4y mais 5 igual a 0, ou então 3x mais 4y menos 5 igual a 0. São as duas retas, é o S e o S', já descobri de uma vez só. Porque as contas com esse S' seriam as mesmas, né? Teria que satisfazer essa equação, né? 3x mais 4y mais c igual a 0, porque ela é paralela à reta R, e a distância também é igual ao raio. Então, as contas seriam a mesma. Então, era de se esperar que na mesma conta eu já obtivesse as duas. O responsável por isso foi esse módulo, certo? No meu cálculo aqui. Tudo bem, gente? Esses são os dois exemplos que eu queria fazer nessa primeira videoaula nossa de retas tangentes, né? Específica de retas tangentes. Na próxima videoaula a gente vai fazer mais dois. Vão ser dois um pouquinho mais complexos. Não que esses daqui sejam simples, mas é que aqueles que a gente vai fazer na próxima são um pouco mais longos, eles exigem um pouco mais de cálculos da nossa parte. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido algumas coisas legais nessa videoaula. Até a próxima. Tchau para vocês.